Bem-vindo ao programa Jesus está voltando. Hoje eu tenho uma notícia bombástica. Creio que em 10 anos é a mais significativa que eu ouvi. Mais do que aquelas ruas de sangue em 2014, 2015. Muito mais. Assisti um vídeo do rabino Yitzhak Shapira e deu uma luz muito grande nesses acontecimentos que nós estamos vendo com a eleição do Trump. Que, aliás, eu abro um parêntese aqui, o Trump está sendo usado por Deus para que as profecias finais pré-arrebatamento, friso bem isso, pré-arrebatamento aconteçam. E o relato que eu vi neste vídeo, eu vou colocar o link aqui para você, é simplesmente fantástico. Tudo indica que agora, com a decisão de Trump de tirar o povo de Gaza, os terroristas já disseram que não vão sair, possivelmente esse vai ser o gatilho, escute bem, possivelmente isto vai ser o gatilho para o conflito de Gog e Magog. Você vai ver na explicação dele, e eu esclareço aqui, quando ele fala na vinda do Mashiach, venhamos a entender que quando ele fala a última guerra para o surgimento do Mashiach, ele, nas entrelinhas, que esta guerra de Gog é que vai trazer o Messias para nos arrebatar. E isso nas entrelinhas, quando você começa a entender o que está sendo dito. Eu sempre tenho dito, principalmente para os amigos, que nós veremos o início, possivelmente veremos o início da guerra de Gog, da terra de Magog. Mas não veremos o final. Por quê? Porque no final da guerra de Gog, terra de Magog, surgirá o líder mundial para fazer o pacto de paz, a falsa paz, de 7 anos. E nós não estaremos aqui para ver a cara do anticristo. Quem quiser ficar e ver, então que fique. Esse vídeo aqui é fantástico, ele traz as profecias de Zacarias. Você vai ver quão elucidativo é este vídeo. Assista e busque ao Senhor como você nunca buscou na sua vida. E a chave que eu tenho dito para todos que estão ao meu redor, para recebermos a unção de Deus, ou avivamento, que vai ser o mais poderoso de todos. Eu vou colocar também depois, assim que tiver tempo, um novo vídeo do Brandon Bix, falando desse avivamento, dessa unção que está vindo, que vai ser algo nunca visto. Eu vou colocar tudo isso. Então esse vídeo, ele traz as profecias de Zacarias que eu nunca vi ninguém falar a esse respeito. É a notícia mais bombástica dos últimos tempos, a nível de profecia. Então o rabino Yitzhak Shapira, eu vou colocar o link do canal e tem o em português também, vou colocar este link para você entender a profundidade desta profecia. Jesus está voltando. Nós estamos a um palmo do arrebatamento. Quem crê, crê. Quem não crê, não creia. Mas que nós estamos já para partir para a nossa cidade celestial, para desfrutar daquele grande banquete, as bodas do Cordeiro, que já está preparado, o banquete está por um fio. Então veja agora, confira esta magnífica revelação dada pelo rabino Yitzhak Shapira. Você vai ficar emocionado o quão perto e o quanto essa profecia em relação aí a Gaza é forte. Tudo o que está acontecendo nesses últimos dias é profético. Deus te abençoe poderosamente e confira o vídeo aí. Deus te abençoe. Shalom a todos.
Eu sou o Rabino Itzhak Shapira e de tempos em tempos aqui eu lanço esses vídeos urgentes para vocês. E este é um daqueles vídeos que eu espero que vocês compartilhem e curtam. Como vocês sabem, há mais de um ano lancei o livro A Queda de Edom. E hoje, após o comunicado conjunto entre Donald Trump e Benjamin Netanyahu, estou certo, sem sombra de dúvidas, de que estamos nas etapas finais rumo ao episódio final de Gog e Magog. Gostaria de passar alguns minutos com vocês hoje para que entendam o que está por trás da declaração de Donald Trump. Enquanto ele promete remover e transferir aproximadamente 1.800.000 palestinos para fora de Gaza. Ele está louco? É um maníaco? Ou talvez ele esteja sendo usado de alguma forma por Deus agora para conduzir a redenção do povo judeu. Espero que este vídeo de hoje faça você ler A Queda de Edom com seriedade e considerar os dias em que estamos vivendo hoje. Hoje apresentarei a vocês 6 pontos proféticos que vocês devem levar em consideração como resultado direto do discurso de ontem de Donald Trump. Agora, antes de entrar nisso, ao vermos o plano de refazer Gaza completamente, você pode se perguntar, qual é a reação hoje do mundo árabe? Vemos hoje as manchetes da China à Rússia, passando pela França e Espanha. Há uma crítica direta ao plano de Trump, pois de fato as nações do mundo dizem que isso é uma limpeza étnica ao mover forçosamente os palestinos de suas próprias casas. Além disso, também vemos hoje a reação do próprio Hamas, já que ainda há dezenas de milhares de operativos em Gaza. A reação do Hamas é a seguinte: eles dizem, e eu cito do jornal hebraico, não aceitaremos os planos para nos desenraizar de nossa própria terra. Mas enquanto tudo isso está acontecendo, a autoridade palestina, o Hamas e o Egito, todos sendo contra isso, eu acredito que este plano colocado por Donald Trump vai se cumprir, e hoje explicarei para vocês por quê. Claro que Benjamin Netanyahu fez uma declaração hoje sobre a Arábia Saudita e afirmou que o acordo de paz com a Arábia Saudita vai acontecer. Eu garanto. Então, o que é que Benjamin Netanyahu sabe, que Donald Trump sabe e, mais importante, que a Bíblia nos diz que cada um de nós deve saber? Eu realmente acredito que o atual presidente Trump está sendo usado agora como um instrumento de Deus, como um objeto de Deus para nos conduzir e nos preparar para Gog e Magog. Os eventos que estão acontecendo agora foram profetizados de forma clara e cuidadosa pelo profeta Zacarias. Vamos ler juntos em Zacarias 9:5. Diz aqui no hebraico, Ve'aza vetahil meod, ve'avad meler meaza. Ponto de profecia número 1 para todos nós. Gaza irá perder seus ocupantes. Diz na sua Bíblia em português, Gaza tremerá de medo. Também diz, perecerá um rei em Gaza. Essas duas palavras na Bíblia hebraica estão nos dizendo exatamente o que vai acontecer. E em um momento vocês verão qual é a conexão disso com a vinda do Messias. Gaza perderá sua monarquia, sua própria liderança. Isso será um sinal deste tempo. E nossos rabinos nos ensinam o seguinte, e cito, o rei de Gaza, nesta época, perderá o reino, e o reino de Gaza retornará a Israel. Irmãos e irmãs, no ponto número 1, deixe-me enfatizar para vocês hoje que o profeta Zacarias e os rabinos de Israel afirmaram que o reino retornará a Israel. Mas espere, há uma ressalva para isso. Os rabinos continuam e nos dizem de onde esse reino vai ser perdido e por quem será ganho. E eu cito aqui o próprio Rashi. Ele diz, pois Ascalon confiava no Líbano, que era o cabeça dos filhos de Esav, que pertenciam a Edom. Vocês estão acompanhando isso? Primeiro, será a queda do Líbano, que levará à queda de Gaza.
Amigos, isso foi de fato profetizado, e todos estão conectados a Esav, que pertence a Edom, como expliquei a vocês no livro, A Queda de Edom. A raiz espiritual por trás disso é de fato Esav e Edom. Ascalon, os filisteus e Gaza representam todos uma entidade que cairá e perderá sua força e seu poder, ainda mais à medida que vemos o Líbano caindo. A queda de Gaza está chegando. Ouçam o que nossos rabinos nos disseram. Eles dizem que Ascalon verá o destino do Líbano e temerá. Gaza também verá e estremecerá grandemente. Essas cidades filisteias também dependiam em grande parte do comércio e das relações exteriores, como as Nações Unidas. Quando seus habitantes perceberem que o Líbano caiu, compreenderão que sua própria conquista e ruína são iminentes. Irmãos e irmãs, ponto número 1, a queda de Gaza foi profetizada de maneira clara e, como vocês verão, está diretamente ligada ao grande e iminente retorno do nosso Messias. A profecia no capítulo 9 do livro de Zacarias, ponto bet. Outra nação terá controle sobre Gaza de forma significativa. Vocês notaram o que Donald Trump disse? Donald Trump disse que os Estados Unidos da América ocuparão Gaza. Isso, amigos, foi profetizado no versículo seguinte em Zacarias capítulo 9, versículo 6. O capítulo 9, versículo 5 nos diz que o reino de Gaza, Hamas, irá cair, e no versículo 6 diz: Vai a chave mamzer beashdod vehikrat gom plishtim. Um povo misturado habitará em Asdod, e exterminarei a arrogância dos filisteus. Quem é esse povo misturado que estará lá? Os Estados Unidos da América podem ser esse povo, mas existe uma outra possibilidade. O povo misturado pode se referir às Nações Unidas. Deus me livre, precisamos ficar atentos a isso. Agora reparem o que os rabinos nos dizem, que uma mistura de nações haverá em Gaza. Eles simplesmente usam a palavra mamzer. A palavra mamzer, de acordo com os rabinos, vem da palavra zar, que significa estrangeiro. Vai haver dentro da terra de Israel um estrangeiro que vai ocupar Gaza, exatamente o que o presidente Trump disse. E os rabinos disseram sobre isso: uma mistura de diferentes nações habitarão em Asdod, e em geral eu exterminarei a arrogância dos filisteus. Veremos esse orgulho do Hamas de Gaza realmente cair completamente, cair por completo. O que o presidente Trump está fazendo agora está de acordo com a Bíblia e com a profecia. Nós precisamos entender isso. Mas espere, há mais nisso, porque agora estamos entendendo por que o presidente Trump está na Casa Branca. Precisamos entender o que vem a seguir. Ponto Gimel. Este é definitivamente o nosso momento agora. Como sabemos? Porque o próximo versículo, Zacarias 9:11, profetiza que isso acontecerá especificamente durante o tempo dos reféns. Vou ler para vocês. Gam at bidam briter, shilart asirai mibo em maimbo. Quanto a você, por causa do sangue da minha aliança com você, libertarei os seus prisioneiros de um poço sem água. Agora deixe-me fazer uma pergunta. O que é o poço sem água? O poço sem água são os túneis. Em hebraico está escrito em Maim, ou seja, não haverá água, mas haverá um poço. Essa é uma imagem dos túneis. E diz aqui que os cativos serão postos em liberdade através do sangue da aliança. Irmãos e irmãs, Israel hoje está no meio de uma guerra santa. Através do sangue da aliança é que essa guerra será vencida. Mas os rabinos não pararam por aí. Eles disseram que isso é realmente um paralelo para a vinda do Messias. Amigos, esses versículos sobre o que Trump está fazendo agora mesmo estão em paralelo direto com os reféns que estão sendo libertos. E aqui os rabinos explicam, e eu cito: este versículo fala sobre Israel.
assim como está de fato declarado sobre o rei Messias, que foi redimido por sua justiça. Israel será redimido através do sangue da aliança que eles mantiveram. Israel está sendo redimido através da aliança, mas isso é a imagem do próprio Messias. Por quê? Porque no final desta passagem é o início da inevitável e importante guerra final e a vinda do Messias. E de fato o ponto número 4, a profecia número 4, está nos levando ao que eu venho dizendo a vocês repetidamente. Todas essas coisas são, de alguma forma, uma prévia para a batalha final, para o Gog e Magog final que irá acontecer. Ouçam o que diz aqui. Diz aqui no versículo 13: Kidarati li Yehuda keshet mileti Efraim, vorarti banai Sion, al banai Yavan, vesamti keherev guibor. Porque eu curvei Judá como meu arco, ajustei o arco com Efraim, e levantei teus filhos, ó Sião, contra os filhos da Grécia, e te fiz como a espada de um homem poderoso. Prestem atenção nisso. Este versículo está falando sobre o arco que está sendo esticado e está sendo preenchido com Efraim. Esta é uma imagem da plenitude dos gentios. Agora, observem o que está acontecendo. Ele está preenchendo o arco para poder disparar. E aqui os rabinos nos explicam o que isso quer dizer. E diz: as 10 tribos chamadas Efraim, colocarei minha mão em plenitude, como um arco pronto para disparar com grande força. Poderia ser que neste momento os Estados Unidos não representem Edom, mas ao contrário, atuem como Efraim, que será reconciliado com Judá? Eu quero mostrar outro cenário para vocês. A América tem que escolher hoje se será Edom ou será Efraim. Existe a possibilidade de que, através dessas coisas, a plenitude venha por meio daqueles que estão concordando com o plano que o presidente Trump está executando. A palavra usada aqui no texto é milet, que significa a plenitude. Isso, eu acredito, é a imagem da ação final da plenitude dos gentios. Mas há mais neste texto. Veja bem, diz no texto que ele despertará Sião. E os rabinos nos dizem que esse despertar é a batalha final de Gog e Magog. E eu cito: as palavras para Sião são palavras de despertar, para que os filhos de Sião se levantem e lutem por seus filhos na batalha de Gog e Magog. Amigos, este versículo, Zacarias 9:13, é a profecia que anuncia a batalha de Gog e Magog. Basicamente, tomar Gaza, removê-los, libertar os reféns e finalmente ver a nação se tornar plena. Efraim é o Messias. Ver o filho de Efraim se tornando pleno é uma imagem que está nos conduzindo diretamente para Gog e Magog. Temos que entender que é por isso que o presidente Trump está no cargo agora. Mas espere, há 2 outras profecias muito chocantes, profecias no mesmo capítulo que preciso mostrar a vocês para que vocês compreendam. No versículo seguinte, vemos uma profecia sobre o que aconteceu nos últimos 90 dias em Israel. Está escrito: então o Senhor aparecerá sobre eles, sua flecha brilhará como um relâmpago. O soberano Senhor tocará a trombeta e irá com os redemoinhos do sul. Onde está o sul? O sul é a palavra Iêmen. De onde eles dispararam os foguetes contra Israel? Eles dispararam os foguetes do Iêmen. No próximo versículo, Deus fala sobre o sistema de defesa antiaérea para detê-los. Quer saber quem impediu que os foguetes atingissem Israel? Foi Deus! Deus diz assim em 9:15: o Senhor dos exércitos os protegerá. Eles devorarão e subjugarão com as pedras da funda. Como é chamado o sistema que Israel desenvolveu? É a funda de Davi, que é muito apropriado. Eles devorarão e subjugarão com as pedras da funda. Beberão e farão barulho como vinho, e se encherão como uma bacia.
Deus vai parar os foguetes do lugar que é chamado Iêmen. É exatamente o que está acontecendo agora, para definitivamente deixar as coisas claras, sem sombra de dúvida. Quando tudo isso vai acontecer? Quando Gaza será arrasada? Quando eles removerão todas as pessoas de Gaza? Quando Israel verá os reféns, os cativos, serem libertos? E quando veremos algumas coisas como os foguetes sendo parados? Quando isso acontecerá? Ouça o que diz em Zacarias 9:9, bem no meio desta passagem. Alegre-se muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Eis que o seu rei vem a você. Ele é justo e vitorioso, ainda assim humilde, e ele está vindo montado em um jumento. Irmãos e irmãs, acabamos de receber todos os maiores e mais importantes sinais para o cumprimento do que está bem no meio da passagem, a vinda do próprio Messias. É este o momento, o chamado e a operação agora das nações. Eu realmente acredito que neste momento, as nações, junto com o plano que foi elaborado pelo presidente Donald Trump, é um plano que definitivamente vai nos levar à batalha final de Gog e Magog, a este falso acordo de paz, mas também nos levará à vinda do Messias. Então, o que devemos esperar a seguir é simples: o plano será bem sucedido. E à medida que esse plano for bem sucedido, tiver êxito e for eficaz, veremos a batalha final que surgirá bem diante dos nossos olhos. Como é incrível o nosso Deus, que Ele está usando um homem como Donald Trump hoje para trazer salvação a Israel. Lembrem-se do que está escrito: todas as coisas que fiz, diz Deus, foi para que Israel experimentasse sua salvação. Preparem-se, leiam o livro A Queda de Edom hoje mesmo, e vamos continuar a ver a profecia se desenrolar bem diante dos nossos olhos. Shalom a todos.